Vamos dar início à parte final do nosso Macro Day. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, vai conversar conosco agora. Vai ser um painel onde ele vai ser entrevistado pelo jornalista Carlos Andreasa. E, na sequência, vamos ter o ministro Paulo Guedes, entrevistado pelo ex-ministro Eduardo Guardia. Então, antes de chamar o presidente Rodrigo Maia aqui ao palco, eu vou dizer umas poucas palavras. Eu conheço o Rodrigo há muitos anos, do Rio de Janeiro. Sofremos as mesmas angústias futebolísticas ao longo dos últimos muitos anos. Rodrigo um pouco mais do que eu, diria. E o Rodrigo sempre foi um deputado dos melhores princípios, de coerência política, mas que, recentemente, a gente deveria salientar o enorme crescimento político, o amadurecimento digno dos melhores vinhos, e nos brindou como um gesto final, com um show de política com pé maiúsculo, com coerência, com pragmatismo, com emoção e com amor ao Brasil. Então, Rodrigo, eu acho que, em nome de todo o Brasil, a gente aqui deveria chamar ao palco com enormes aplausos. Eu queria conclamar aqui a plateia, te aplaudir de pé pela liderança na aprovação da reforma da Previdência, tão especial para o Brasil nesse momento. Querido, uma honra. Oi, pessoal. Boa tarde, presidente. Bem-vindo. Obrigado pela presença. Vamos direto aqui à pauta do dia, ordem do dia. Reforma da Previdência vencida. Eu me lembro que entrevistei o senhor em maio, ainda muita incógnita, muita dúvida. No entanto, a entrevista na residência da presidência da Câmara, e o senhor trabalhando desde cedo, a entrevista foi cedo, recebendo os deputados, trabalhando pela reforma da Previdência. Chegamos lá rapidamente agora em segundo turno, 2 dias liquidando, inclusive os destaques. E a pergunta que todo mundo faz, eu fiz conversando com as pessoas sobre qual seria a primeira pergunta. E o resumo seria, e agora, né? Vencida a reforma da Previdência, considerando a agenda de independência do Parlamento, qual é o que vem a seguir? Qual é a agenda para o Brasil que o Parlamento vai encampar de agora em diante? Bem, boa tarde. Agradecer ao André as palavras, mas principalmente em deferência ao nosso Rio de Janeiro, patrocina o Botafogo, que é aquilo que a gente precisa para melhorar o nosso futebol. Estou aqui, está aqui. Mas eu ainda estou cansado, né? Ontem eu sentei às 11 da manhã e eu só fui ver o plenário, como isso aqui está hoje, cheio de gente assim, às 7 da noite. Ainda fiquei 1h30 esperando o grupo de deputados que foi ao Supremo para respeitar a posição dos partidos de esquerda. O que também nos facilita o diálogo e a possibilidade de ter uma tramitação de uma matéria sem invasão da Câmara, sem gás lacrimogêneo, sem nada disso, diferente do que a gente viu há 2 anos atrás. No governo do presidente Michel, a gente teve o portão da Câmara quebrado, né? Ameaças, e agora a tramitação foi mais fácil. O que nos dá a certeza que a agenda de reorganização do Estado brasileiro, eu acredito que ela tenha vindo para ficar. E a certeza de um parlamento reformista, eu acho que ficou muito claro no resultado, não apenas do primeiro turno, mas principalmente no resultado do segundo. Se nós tivemos 9 votos a menos do que a gente teve no primeiro, mas de fato só um deputado que virou o voto, o outro votou abstenção pela uma briga interna no seu partido, e o restante foi mais ausência, significa que todos foram para as suas residências, para as suas bases eleitorais, e voltaram mais convencidos, porque
o resultado dos destaques, o número de votos foi maior do que o número de votos dos destaques no primeiro turno. Então, acho que a confiança na agenda ficou maior depois do que antes de terminar o primeiro turno, o que eu acho que é um resultado importante. Há 2 domingos atrás, eu recebi uma deputada de Rondônia e ela me disse que tinha votado uma outra matéria, que eu não lembro qual foi, que foi muito criticada em Rondônia, mas que ela voltou depois do primeiro turno para Rondônia e virou quase uma heroína. Então, acho que as coisas viraram um pouco no Brasil. Acho que as pessoas cansaram, começaram a compreender, cada um na sua capacidade de compreensão, que esses políticos aí que ficam prometendo, vou construir casa, vou construir escola, vou construir creche, vou resolver a segurança pública, que tinha alguma coisa errada, né, nas promessas feitas ao longo dos últimos 10, 15 anos. E o que está errado não é a vontade da política acertar, de melhorar, né, a qualidade do serviço público. É exatamente pelo lado da despesa, a falta das condições que os entes federados hoje têm de cumprir a sua agenda. O político vai, olha os números, não acredita, quando senta na cadeira, estou vendo agora por Goiás, né, Mansueto, que a gente tem a obrigação de dar uma solução para o Caiado, que senão ou a gente resolve o problema do Caiado ou o Caiado infarta. E a gente perde o Caiado. Né? São 5 liminares no Supremo. Esse é outro problema. Ou o Supremo dá uma liminar, ou o Estado não consegue pagar a União. Só que isso vai ser um ciclo vicioso que a gente vai ter que dar uma solução. E a solução não será, e o Marcos Mendes está aqui, tem essa preocupação e tem escrito bons textos sobre isso, com a gente entregando dinheiro da sessão onerosa, abrindo espaço para a securitização, entre outros temas da demanda dos governadores, se nós não organizarmos, a demanda dos 2 aqui comigo, uma agenda de responsabilidade de cada um dos entes da federação quando receber esses recursos. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente trata da parte das receitas. Tem que cuidar das despesas. Eu estou convencido disso. É claro que a agenda da reforma tributária é uma agenda que começou na Câmara, no Senado, vai avançar. A gente sabe que nós temos alguns obstáculos, porque o patriotismo na reforma tributária, ele não é o mesmo da previdenciária. Tem setores na economia que têm benefícios que, num sistema neutro, organizando o sistema, vão ter que colaborar um pouco mais. Aí o patriotismo reduz um pouquinho. Na Previdência, os nossos empresários são menos atingidos. Então, a gente tem que falar as coisas como elas são, porque é importante que a gente organize o sistema tributário, mas isso vai resolver o problema do Estado, porque eu acho que com a reforma tributária a economia cresce, aumenta a arrecadação, mas eu acho que a agenda mesmo é a que me dá mais energia, mais paixão, mais vontade de acertar, é exatamente como é que a gente organiza as despesas públicas, né? E, por outro lado, claro, não apenas a tributária, como é que a gente garante, e eu tenho falado isso desde que eu assumi a presidência da Câmara, segurança jurídica para o setor privado. Então, eu acho que o ministro Paulo Guedes me disse que vai encaminhar a reforma administrativa. Eu acho que esse é o tema muito importante, porque são as despesas públicas que inviabilizam o Estado brasileiro. Pessoal mais previdência, nos 3 entes custam 80% dos gastos dos entes federados, né? O Arminio escreveu outro dia isso, dizendo que Chile e México é 45%. Então, daí já começa o nosso custo Brasil. Então, discutir isso. A gente sabe hoje que os 3 poderes têm estruturas. A estrutura de pessoal, a estrutura de carreira, de mérito, acabou. A Câmara dos Deputados, como exemplo, não vou ficar citando os outros poderes, o salário médio é R$30 mil, né? Um consultor começa ganhando 31, um analista 23 e um policial legislativo 14. De 5 a 8 anos, todos estão perto do teto. Então, o passo seguinte é pedir para trabalhar em casa, né? Porque não precisa fazer mais nada, né? Já está perto do teto. Então, acho que reduzir as despesas públicas, os salários de servidores, eles ficaram muito altos em relação à média do serviço do setor privado.
Eu acho que essa é uma agenda. A Câmara vai fazer agora, dia 15, eu assino o meu convênio para tratar da reforma administrativa da Câmara, só que a Câmara é pequena. A Câmara tem um orçamento de 5,5 bi, sem nenhum deputado, sem nenhum assessor de deputado, ela custa 4. Então, se a gente tirar todos os deputados, todos os gabinetes, a gente ainda custa 4 dos 5,5 bi. Então, agora, dia 15, eu devo assinar com a Falcone um convênio, com a Fundação Bravo, para que a gente possa organizar a estrutura administrativa, a estrutura de carreira da Câmara de Deputados, para que a gente possa dar também a nossa contribuição, muito mais pelo gesto do que pela importância da redução da despesa, mas que acho que acaba gerando um impacto nos outros poderes, porque como somos nós que legislamos, se legislarmos para o Poder Legislativo dessa forma, significa que assim vamos legislar pelo menos para o Poder Executivo, porque o poder também de iniciativa de lei também é do Poder Judiciário, eu não sei se o Poder Judiciário vai encaminhar. Do Poder Judiciário eu espero que, já pedi ao presidente Toffoli, que derrube o regime jurídico único, para que nos dê condição de a gente organizar melhor a administração pública. Tem a promessa das 2 liminares da LRF ainda esse mês, né, que resolve redução de salário, com carga horária, e entregar aos estados o orçamento relacionado à execução do orçamento, não ao orçamento aprovado, que muitas vezes é uma peça de ficção. Acho que a reforma administrativa, acho que ela é muito importante, tenho defendido. A tributária, a gente já está andando junto com o Senado, eu acho que vai acabar caminhando uma proposta, apesar de eu achar claro que os atores que participam da tributária têm força distinta dos atores que participaram da previdenciária, apesar que a previdenciária sempre tivemos um trabalho muito forte do lobby dos servidores públicos, que esse ano foi menor, e a partir daí tentar organizar os marcos, a regulação de setores. Eu pretendo votar ainda no final do mês de agosto o texto do saneamento, né, fazendo algumas mudanças no texto do Senado, para que a gente possa garantir competitividade. Nós temos aqui um problema: os governadores querem um texto que gere mais competição, porque valoriza as suas empresas, né? Só que as empresas querem um texto mais, né, focado no interesse da sua manutenção como estatal. E as empresas têm influência política também, porque elas têm recursos para ceder a prefeitos, têm estruturas para fazer obras. Então, também é um ambiente que a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu vou avançando aqui um pouquinho. Estou pensando alto, tá? Acabei de chegar do avião, tentei dormir, mas você sabe que quando você está com o Paulo Guedes no avião, você não consegue dormir. Porque, como ele é brilhante, ele fica o voo inteiro nos dando aula. E eu não ia dormir na aula dele, porque senão ele ia brigar comigo aqui em São Paulo. Então eu cheguei direto, estou pensando alto aqui. Acho que tem o saneamento. A gente já fechou um texto com o Mansueto, acho que foi com o Mansueto, da recuperação judicial. Foi pelo menos com alguém de vocês. Também está pronto para entregar aos líderes. A gente tem algumas agendas que a gente está começando a construir com alguns partidos, né, focando exatamente agora a liberdade econômica, né? Hoje eu tive uma reunião de manhã com o secretário Paulo Ebel, relatei ao ministro. Eu acho que o texto não está bom, a assessoria da Câmara acha que não está bom, mas vamos ver o que a gente consegue construir até a próxima semana para votar o texto de liberdade econômica. Eu acho que é um texto que avança bastante, né, que nos posiciona na linha de tentar desburocratizar. Não vamos onde a gente queria. Eu vi ali no meio da conversa de manhã, falaram que iam acabar com um protesto. Eu falei, é coisa boa, acaba com 3.600 cartórios, mas não conseguimos. A comissão não conseguiu tirar, né, a força dos cartórios, nem dos tribunais de justiça. São problemas que nós temos. Então, acho que tem o nosso foco é administrativa, a tributária vai junto, vai na frente, a gente vai trabalhar. Agora, olhando esses marcos, citei aqui 2 exemplos, acho que o saneamento, acho que a recuperação judicial é importante, o plano do Mansueto para os estados é importante, a PEC do Pedro Paulo para organizar a regra de ouro
maior responsabilização dos entes federados, né, para isso, né, do governo federal para isso. Então, acho que tem uma agenda aí nessa área de despesa combinada com a equipe do ministro Paulo Guedes, que tem sido sempre muito solícita às nossas demandas, ao diálogo conosco. Eu acho que é uma agenda importante para que a gente possa avançar, né, organizar as despesas e dar condições para o setor privado voltar a investir no Brasil. Sobre a tributária especificamente, existem pelo menos 4 propostas aí, inclusive a da Câmara, a mais avançada, tem também uma no Senado, entre outras. Tem a do governo a ser apresentada ainda. Qual é a ideia, na condição de um líder desse processo, para fazer isso tudo convergir, né? Qual a melhor maneira de encaminhar a reforma tributária, uma vez que todos esses projetos estejam circulando? Olha, eu acho que a melhor maneira é ter a certeza que uma emenda constitucional, por mais que alguns achem que tem um protagonista ou um poder que será protagonista, uma emenda constitucional, todos são protagonistas, as duas casas. Porque uma casa tem que fazer, a outra tem que repetir ou tem que modificar. Então, o que a gente tem que ter a clareza que não adianta ficar brigando por protagonismo na questão tributária. Eu tenho certeza, convicção, posso estar errado, mas é a minha convicção, de que a proposta que está na Câmara é a que está melhor organizada. Como eu disse, é um sistema distorcido. Quando você organiza, apenas simplifica, mesmo a simplificação do sistema vai gerar problema, não tem saída. Vai gerar problema com a Zona Franca, vai gerar problema com os incentivos e, no caso da proposta do API, vai gerar problema com o setor de serviços. Como é que vai resolver o setor de serviços? Tem que organizar algo que, numa alíquota única, não gere uma distorção muito grande. Aí é o caso, claro, diferente de alguns setores que hoje pagam poucos impostos. No caso de serviço, ficará certamente com uma alíquota maior. Reduzir alguma coisa no custo de contratação de mão de obra é uma ideia que o API teve. Então, acho que pensar como é que a gente constrói. O texto do Raupp, ele foi muito na nossa linha, depois acabou fazendo muita concessão. É o texto que começa no Senado. Mas acho que é importante compreender que o governo federal vai mais na linha, pelo menos pelo que eu ouvi do ministro, na linha da unificação do imposto federal, porque ele não quer conflitar com o resto da federação. Mas eu entendo hoje que os governadores querem um sistema melhor organizado, já entenderam que 27 legislações de ICMS não tem resolvido o problema de ninguém. Então, acho que o importante é a gente ter paciência, ouvir o relator, ouvir a comissão na Câmara, a comissão no Senado, e ver de que forma se constrói, se compreende qual é o texto que vai gerar uma maioria numa ou noutra casa primeiro, né? Mas sempre compreendendo que não adianta a gente construir algo aqui, já que o Senado está trabalhando, que não tem o mínimo de convergência, quer dizer, não tem o máximo de convergências com o Senado, porque aí é aprovar algo que não vai caminhar na outra casa. Mas eu estou confiante, acho que essa proposta que o API vem trabalhando há muito tempo é que organiza melhor, tem mais apoio, mas, como a gente sabe, tem alguns setores que, de fato, a gente vai precisar tentar organizar de uma forma onde eles entendam que o papel deles também não vai ser prejudicado. É viável concretizar ainda em 2019? Olha, é difícil falar de tempo, né? O tempo meu da Previdência era um mês antes. Também não atrasou muito, um mês antes. Eu acho que talvez a tributária, ela tem mais atores, né, jogando esse jogo. Talvez ela, dependendo do que como a gente construa o diálogo, eu acho que ela pode durar ao mesmo tempo, um pouco menos, eu não sei. Porque, na verdade, o Senado agora vai ter a Previdência. Vai ter conflito também. Não é que, claro que lá tem uma maioria, eu acho que até mais sólida de largada do que tinha na Câmara, na largada da Câmara. Mas eu acho que vai gerar tempo. O ministro Paulo Guedes diz que vai encaminhar o Pacto Federativo, a gente combinou que começa pelo Senado. Para mim não tem problema. Então a gente vai ter que ver como é que a gente constrói a tributária para que o Senado, mesmo com mais agendas agora, possa nos ajudar a construir
esse texto, mas eu acho que pode andar, se a gente forçar, se a gente organizar a maioria, se a gente organizar o mesmo trabalho que nós fizemos na Previdenciária, eu acho que é bem possível que, pelo menos numa casa, a gente consiga avançar nos 3 meses. Sobre a reforma administrativa do Estado, que é um tema muito caro do seu trabalho à frente da Câmara, isso significa mexer, em resumo, na estabilidade do servidor público, né? Tem muita resistência a isso, e inclusive dentro do próprio parlamento é normal que haja. É uma tramitação especialmente difícil, comparado com a da Previdência? É possível estabelecer uma relação de dificuldade para um avanço de uma reforma dessa natureza? Olha, eu sempre trabalhei com a tese que a reforma administrativa você ia construir um marco para frente. É com que eu trabalho, né? Organizar o setor público para o futuro. Mas eu já tive conversando até com o ministro do Supremo, que considera que, derrubada a liminar, não há estabilidade para trás. Bem, mas eu também não quero entrar nesse conflito. Eu acho que ele não é necessário a gente mobilizar demais os servidores nesse momento. O problema colocado, se a gente melhorar para frente, eu acho que a gente consegue avançar sem um conflito, onde aí sim a questão pessoal de cada um no dia de hoje vai ser atingido. Então, eu acho que o importante é tentar convencer o Supremo a julgar logo e depois organizar o que é estabilidade. Não é que você vai acabar com estabilidade no serviço público, nas carreiras típicas de Estado, mas você tem que dizer em que condições, né, se tem estabilidade. A estabilidade não pode ser uma conquista apenas pelo concurso público. Então, acho que é isso que a gente vai precisar trabalhar depois que o Supremo, né, se possível, depois que o Supremo consiga derrubar a estabilidade e criar o mínimo de condições para que a carreira tenha, né, um período mais longo, porque, como eu disse na Câmara, com 5 anos, os servidores, os que começam com salário maior, já estão, aliás, os servidores, no caso dos consultores, estão no teto na largada, 31 com 39 é quase o teto. Então, tem que se organizar para que a pessoa tenha alguma motivação para chegar ao final da carreira. Se ele começa no final da carreira, não vai ser nunca a motivação dele. Quero voltar ao assunto do novo marco do saneamento, que é um tema muito importante. Uma medida provisória caducou e há agora esse projeto aprovado no Senado, agora na Câmara. Qual é, para detalhar um pouco isso, onde estão os pontos que o senhor considera necessário mudar em relação ao texto do Senado? Tem a ver com maior facilidade para a iniciativa privada atuar nesse setor? Não, porque o conflito que tem, acho que o conflito mais importante que tem é um artigo que acabou entrando no Senado, que dava o direito automático da renovação das licenças municipais para as estatais. Com isso, acabou a concorrência. O que a gente está tentando, ver se a gente tem maioria na Câmara, para tirar esse benefício automático que as estatais têm, né, e querem manter. Esse é o lobby das estatais. Eu não sei qual é o termo técnico, também eu tenho um termo técnico ali. É exatamente a manutenção dessa prorrogação da forma como está colocado há muitos anos. O que eles querem é a garantia dessa renovação. Esse é o trabalho que os presidentes das estatais têm feito no lobby dentro do parlamento. O senhor esteve recentemente com o presidente Bolsonaro, ainda no período de recesso, numa conversa, se eu não me engano, no Alvorada. Como está essa relação? Essa é a pergunta que todo mundo pediu que eu fizesse. Como está, nesse momento, a relação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia? É uma relação institucional do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com o presidente Jair Bolsonaro. O clima melhorou? É possível ter um otimismo em relação ao futuro dessa relação institucional? Não, melhorou. A minha relação com ele melhorou bastante. Não, mas é verdade. Não. O presidente, na conversa pessoal, melhorou muito. Assim, para ser mais convencê-los, né? Melhorou muito. Não, melhorou mesmo. O presidente está uma conversa política, dialogando, perguntando dos temas, discutindo, participando, ajudando. Ontem eu tirei ele de um jantar. Já foi um avanço. Falei, presidente, você não vai no jantar da bancada gaúcha às 8h30, senão eu vou perder a bancada gaúcha toda na votação dos últimos destaques. E ele não foi no jantar. Não, agora é sério, isso é importante. Vocês acham que não?
E eu fico pedindo para todos os ministros para não receber deputado terça e quarta. Aí eu fico olhando o painel, esse não está. Eu mando, cadê você? Estou aqui no ministro Canuto. Pô, não estou entendendo. Eu mando mensagem para o Canuto. Ô, Canuto, pô, estou no meio da Previdência, está recebendo deputado? Ah, mas não sabia. Mano, você tem que saber, é responsabilidade sua saber. Então, essa articulação que parece coisa pequena, ela é importante, são 513. Se eu for perdendo um em cada canto, para cada ministério, e principalmente para o presidente da República, não vai dar quórum nunca na casa. Então, isso é importante. Agora, tirando, claro, essa questão da operação política, tem melhorado, a gente conversou na semana passada, essa semana, espero conversar na próxima. Acho que é importante a gente estar conversando, estar dialogando. Eu acho que tem as pautas dele que ele coloca, algumas vão ter voto, outras não vão ter voto, né? E nós vamos tratando, vamos avançando. A questão das armas, né? Tem o projeto lá da posse rural estendida, que é um tema até que o pessoal de ONG contra a arma apoia o texto que o Senado aprovou, que a Câmara deve aprovar também na próxima semana. Ele é a favor. Então, na questão do porte, a polêmica na Câmara é um pouco maior. Vamos para a carteira de motorista, ampliar pontos para quem é profissional, né, na área, taxista, motorista, caminhoneiro. Acho que isso me parece uma coisa razoável. Aí vai para a outra parte, tirar exame, né, de droga, não dá, isso vai perder. A questão da cadeirinha, vai perder. Então, mas vai se avançando, não é possível. Não tem, para desmistificar, não tem uma má vontade estrutural em relação ao presidente da República, caso a caso vai se avaliando os projetos, é óbvio. É porque no tema econômico, eu acho que há uma maioria formada da Casa pelas reformas, pela agenda econômica. Pela agenda de valores, eu acho que ele não tem, me dá a impressão que ele não tem maioria no parlamento. E aí o problema é que, claro, qualquer presidente gostaria de ter maioria em todos os temas que defende, mas, no caso, o parlamento foi eleito, uma parte expressiva dos deputados que votam a agenda econômica não vota a agenda de valores. Então, né, e acho também que, de alguma forma, a vocalização dele sobre esses temas muito dura acaba atrapalhando a própria tramitação dos projetos, porque ele vocaliza de um jeito que assusta alguns que ainda tendem a tentar avaliar com mais atenção alguns temas que ele encaminha. O radicalismo do discurso dele, né, a vocalização mais dura, eu acho que assusta uma parte dos parlamentares que podia até, né, olhando com cuidado os temas, tentar colaborar. Então, eu acho que esse é um problema que se tem também, é uma vocalização mais dura em alguns temas que chegam na Câmara. Ainda no campo da operação política, hoje tem uma declaração do presidente relativa ao projeto do ministro Moro, de Segurança Pública, combate à corrupção e crime organizado, dizendo que o ministro, em resumo, teria de segurar um pouco essa agenda, dando prioridade aos temas econômicos que estão tramitando no Congresso para que não fossem atrapalhados. Como está o projeto do Moro? Qual é a expectativa de avanço disso na Câmara e, de fato, a percepção também do Parlamento de que isso não é prioritário nesse momento? Não, eu acho que dá para avançar no projeto do ministro Moro, não tem nenhum problema. Tem alguns temas do projeto dele, né, que a maioria entende que tem dificuldade para avançar. Uma tese que o próprio presidente tem, dá mais liberdade para a ação da polícia, eu não sei se tem esse apoio todo. Mas a maior parte do projeto, o que vai no enfrentamento ao crime organizado, é um projeto com vários temas, né? Não é um projeto... Eu falei até para o presidente outro dia que eu acho que a gente precisava de um projeto mais forte na área de segurança pública, uma reforma geral do sistema prisional, algo nessa linha, que eu acho que é uma resposta mais forte à sociedade. Eu acho que o projeto do Moro tem coisas boas, mas é um projeto que vai pensando temas de várias áreas, né? Inclusive, né, mistura a parte de colarinho branco com crime organizado. Aí tem que... Ele mandou lá, por lei, a questão da prisão de segunda instância. Esse tema vai ser julgado pelo Supremo. A gente avalia, e aí o próprio deputado Luiz Flávio, que é um jurista, deputado do PSB de São Paulo, também compreende assim, não é uma posição, né, de alguns contra o ministro Moro. A gente tem até uma PEC na CCJ que a gente pretende dar prosseguimento a ela,
combinar com o Toffoli, ver de que forma, qual é o texto que a gente compreende que é o melhor texto, ou esperar o Supremo julgar. Então, são alguns temas que eu acho que não, mas a maior parte dos temas que estão colocados pelo ministro agora, você há de convir que eu não consigo ser líder do governo todo dia. Então, eu tenho que focar em alguma coisa. Eu não consigo jogar em todas as posições do campo. Então, se eu preciso de ajuda, eu fico de cima do plenário, na tribuna, organizando votação, organizando deputado que não votou, chamando, ligando, querendo entender por que uma bancada inteira, como a do Amapá ontem à tarde, sumiu do plenário. Aí estava no DENIT. Para que o DENIT chama a bancada do Amapá às 5 da tarde? Eu já achava que a bancada do Amapá tinha se rebelado contra a nossa votação. Não era nada disso. Então, eu não consigo organizar isso, não consigo organizar outras coisas. Eu foco numa coisa, eu foco... Agora, se eu tiver uma base, facilita a minha vida. O governo não tem base. Quem construiu a base fomos nós, e hoje com uma boa relação com o governo. Mas não é a base do governo. O governo tem 50, 80 deputados. E tem uma boa influência na bancada evangélica, na bancada da bala. É isso que o governo tem hoje. Na sua introdução, presidente, o senhor falou sobre a medida provisória 881, a da liberdade econômica, e en passant fez alguma restrição ao seu escopo, ao texto, conforme está hoje. Eu acho importante, se possível, detalhar um pouco quais seriam os problemas, onde seria o local de alteração disso. Eu pego um tema relevante e coloco alguém para estudar para mim. Eu não conheço bem e também não tenho tempo para tudo. Eu estou com dois advogados que eu respeito, o Carlos Ari e o Otávio, que está no CNMP, e os dois acham que o texto, do jeito que está, vai judicializar mais do que judicializa hoje. Eu estou pedindo para o relator e para o Paulo Weber avaliarem as críticas, mas passou a ser algum certo conflito entre partes, conflito político, sobre textos. Então, agora, o Rogério Marinho apareceu hoje para discutir comigo a matéria junto com eles. Eu pedi para o Rogério me arbitrar, e eu estou mandando as críticas dos dois, mais da assessoria da Câmara, para que a gente possa ter um texto de fato de liberdade econômica. Hoje o Paulo colocou um tema que eu fiquei preocupado. Não, de fato tem nesse texto, sim, um poder maior para que o cidadão possa judicializar. Aí eu liguei para o Rogério e falei: Rogério, a minha impressão é que a gente queria fazer uma lei para ninguém judicializar. Uma parte judicializar não é boa nem outra. O ideal é que a gente tenha uma segurança jurídica para que ninguém precise judicializar. Então, assim, algumas coisas mais, eu comecei a entrar nesse texto hoje. O Carlos Ari, de novo, mandou as críticas hoje, uma crítica dura. Eu já mandei para o Rogério Marinho, espero que eu consiga, até segunda-feira, voltar e organizar um texto onde a gente mantenha aquilo que era o escopo inicial da medida provisória. Porque também, na comissão especial, o Rogério Marinho foi lá e botou vários artigos da CLT. Aí eu falei: Rogério, eu não posso ter uma medida provisória, o ministro Jorge Alvim sabe disso. Ela não pode ser uma mudança enorme, 50, 60 artigos, introduzindo temas que não estão na medida provisória original. Eles colocaram a 876 dentro, que é boa, não caiu por falta de tempo, é uma medida provisória boa. Introduziram temas da CLT. Eu falei: olha, para o parlamento é muito ruim a introdução de muitos temas numa medida provisória. Isso enfraquece o parlamento. Então, eu vou dando alguns limites, porque, às vezes, as pessoas chegam numa comissão especial de medida provisória e querem escrever tudo que pensam que pode melhorar o Brasil. Mas eu acho que até segunda-feira eu tenho, junto com o Paulo e com o Rogério Marinho, organizado esse texto de uma forma que a gente possa aprovar, e não correr risco de estar fazendo coisa errada. Eu hoje mesmo disse a eles que essa questão da autodeclaração para um alvará, primeiro, eu não sei se a gente poderia entrar de fato num tema municipal, mas tudo bem. Depois, a gente precisa avaliar o nível de autodeclaração em relação a temas que tratem de segurança. Segurança, corpo de bombeiros, essas questões, são coisas muito micro, mas o dia que der um problema e um equipamento desse pegar fogo, foi a autodeclaração da lei que nós aprovamos, que acabou liberando a necessidade inicial do Corpo de Bombeiros fazer a fiscalização. É claro que tudo isso é burocracia, mas tem uma certa burocracia que a gente também não vai acabar da noite para o dia, nem vai gerar soluções de forma imediata.
O senhor falou várias vezes aqui sobre segurança jurídica, a melhora do nosso ambiente jurídico, sem dúvida é um problema, mas nós não falamos sobre a relação do Parlamento com o Supremo Tribunal Federal. Eu acho uma matéria importante. Há muita reclamação de, com frequência, o Supremo legislar, invadir o espaço, as prerrogativas do Parlamento. Isso é um tema frequente de conversa do senhor com o presidente do Supremo, Toffoli? Como é que está essa relação? Não, a relação é boa, muito boa. Acho que a gente tem mantido o diálogo. O presidente Toffoli tenta, quando nós entendemos que algum tema que vai a julgamento, na verdade, é uma interpretação que está gerando uma nova lei, como o caso da homofobia, né? Que, do nosso ponto de vista, claramente, o Supremo, né, legislou tipo penal, do nosso ponto de vista, respeitando a decisão do Supremo, mas a gente não tem tido nenhum tipo de dificuldade no diálogo com o presidente Toffoli. Muito pelo contrário, o diálogo tem sido muito positivo, e naquilo que ele tem nos ajudado a que algum julgamento que pode gerar conflito, né, que ele trabalhe para não pautar, né? Esse ele não conseguiu, porque a relatoria era do Celso de Mello, era o decano, ele ficou com mais dificuldade, mas alguns a gente já conseguiu tirar de pauta. No primeiro dia dele como presidente do Supremo, eu fui a ele, nós tiramos uma matéria que ia ser votada. Então, ele tem tido um ótimo diálogo. Eu acho que o presidente Toffoli hoje, em relação ao Parlamento, tem a confiança, o respeito de todos nós, e tem mantido um diálogo aberto. Muitas vezes também a gente aprova temas que eles têm discordância, e da mesma forma que algumas vezes eles também tomam essa decisão. Mas eu acho que isso tem diminuído, e a gente tem conseguido avançar num bom diálogo com ele. Presidente, no dia da votação em primeiro turno da reforma da Previdência na Câmara, o senhor fez um discurso desde a tribuna, muito simbólico, com uma grande repercussão, cuja tônica, segundo a crítica, foi a manifestação, também uma obviedade, porque assim de um poder da República independente, disposto a reocupar esse lugar e tocar uma agenda própria. Quais foram as condições para que o senhor sentisse necessidade de fazer aquele discurso e para o que aquilo de fato aponta? Olha, naquele dia, eu não esperava que aquele dia fosse ser daquela forma, né? Então, eu não esperava que fosse ser a votação com o maior quórum da história do Parlamento, desde a redemocratização, pelo maior quórum da história da Câmara, né? Fora, claro, posse e impeachment, essas coisas, mas o processo legislativo, o primeiro turno da votação foi o quórum maior da história, e ontem, nos destaques, foi o terceiro. No meio, apenas a votação da quebra do monopólio do petróleo. Então, nós tivemos em 2 semanas, né, de sessão, as 2 votações com quórum mais forte da história do Parlamento, desde que a gente tem registro disso, que é final da década de 80, o início da década de 90. Então, acho que foi um dia muito atípico a favor do Parlamento. Depois, uma escalada de apoios ao meu trabalho por parte da maioria dos líderes, né, que acabou gerando um momento de muito apoio ao meu nome no plenário, o que gerou a necessidade de eu fazer um discurso. Eu estava na mesa e ia começar a falar, falou, na mesa não, fala e fala da tribuna. Não tinha nada organizado, não tinha um texto pensado, não li. Aliás, outro dia eu fui num evento, uma pessoa discursando com um ponto no ouvido. Falei, esse é um gênio, o cara consegue discursar com um ponto no ouvido. Mas eu não tinha nada organizado, não tinha nada planejado, nem esperava que aquele primeiro turno fosse um movimento tão importante, tão forte do Parlamento, o que necessariamente me levou a necessidade de fazer um discurso, que era o que o plenário queria, em nome da Câmara de Deputados. Então, acabei fazendo um discurso de improviso, que eu acho que foi um discurso que falou da agenda econômica, falou da democracia, falou da relação com o poder executivo, da importância desse diálogo, da importância da democracia para que o setor privado possa investir, né, com mais tranquilidade a longo prazo no país, e a necessidade das reformas de reestruturar
as despesas públicas. Presidente, o tempo está praticamente encerrado, eu sei que o senhor tem uma agenda intensa. Eu queria convidá-lo a fazer uma reflexão final aqui sobre os desafios do restante do seu mandato à frente da Câmara e uma projeção sobre o Brasil. Afinal de contas, a gente precisa voltar a crescer, gerar emprego. Qual é a sua perspectiva aí para os próximos anos? Olha, do ponto de vista da Câmara, como eu disse, a gente vai avançar nessas reformas. O que eu digo, eu acho a tributária fundamental, mas eu olho a administrativa assim com mais, do meu ponto de vista pessoal só. Eu vou trabalhar pela tributária da mesma forma que trabalhei pela previdenciária. Acho que a gente organizar esse campo é decisivo, organizar melhor as despesas, trabalhar olhando a eficiência do setor público, de que forma que a gente pode fazer isso. Do outro lado, segurança jurídica. Falei aqui de 2 projetos. Essa semana mesmo a gente instalou a comissão que o Arnaldo Jardim vai relatar, da melhoria da legislação das parcerias público e privada, da lei de concessões. Eu acho que tem uma agenda aí que a gente pode ajudar o Brasil, pode ajudar o governo, para que o governo consiga, né, com as suas políticas públicas, colocar o Brasil para andar e, claro, dar as condições para que o setor privado volte a investir no Brasil. Acho que a gente sabe que a infraestrutura é a área que tem mais recursos, a gente tem que trabalhar para focar nisso e sempre, do outro lado, organizando o Estado. Acho que também o investidor vai estar sempre olhando, né, se as contas dos governos elas vão caminhar para o desequilíbrio ou para o equilíbrio. Acho que a votação da Previdência, a gente dá um sinal claro, a reforma administrativa, outro, aprovando os projetos de interesse dos governadores, dando limites aos governadores para a utilização desses recursos. A gente sabe que o petróleo vem muito dinheiro, mas a gente sabe que não dá para dar 30%, 40%, o percentual que for para os governadores, sem uma organização, né, de como eles podem, como eles vão gastar esse dinheiro, né, eu acho que é importante. Então, acho que se a gente conseguir manter essa agenda junto com o Poder Executivo no Parlamento, eu acho que a nossa contribuição para que o Brasil volte a crescer, volte a gerar empregos, eu acho que é uma contribuição relevante, decisiva, e é o que a gente vai continuar, que nós vamos continuar fazendo. Eu acredito nisso, acho que a maioria do Parlamento acredita nessa pauta, né, onde a gente foca nesses 2 temas, olhar um pouquinho, né, para algumas questões importantes, né, qual é o papel de fato da FGTS. Eu acho que essa medida provisória tem um papel importante, não por ela em si só é boa no curto prazo, porque ela, no fundo, estimula, né, a utilização da poupança do trabalhador em detrimento do futuro do trabalhador. Então, para o curto prazo, para a realidade do Brasil de hoje, eu acho que ela é importante, mas acho que discutir de forma efetiva qual é o papel dessa poupança do trabalhador, né, o Samuel Pessoa está terminando um trabalho para a gente, que a gente está olhando isso com cuidado, né, falei já com o ministro Paulo Guedes, usar o FGTS como um instrumento para se poder implementar a capitalização do sistema previdenciário brasileiro. Então, acho que tem algumas coisas que a gente tem que ter coragem de enfrentar. Não dá mais para o dinheiro do trabalhador sem instrumento, né, de geração de riqueza para o setor privado. Eu adoro o setor de habitação, acho que ele é muito importante, mas não é à custa do patrimônio de terceiros. De 2006 a 2016, o FGTS rendeu para o trabalhador menos que a inflação em todos os anos. Isso é o Estado brasileiro roubando o cidadão brasileiro. Então, a gente tem que pensar, né, que os recursos dos trabalhadores precisam ter uma remuneração correta, né? Do meu ponto de vista, se os fundos de pensão municipais, os estatais, os dos estados, tivessem, pelo menos até o governo do Michel, onde a taxa de juros era muito alta, aplicada apenas em título público federal, a gente tinha um patrimônio desses fundos muito mais valorizado do que eles têm hoje. Então, eu acho que tem certos temas que a gente tem que ter coragem de enfrentar. Então, acho que a gente vai dar a nossa contribuição. Amanhã a gente vai estar de manhã no INSPER com o Marcos de Boa, estou trazendo uns 20 deputados para a gente discutir com o Ricardo Paz e Barro pobreza. Acho que o Brasil está discutindo pouco como tratar desse assunto. Acho que a transferência de renda fala por uma parte, mas tem algumas outras variáveis que a transferência de renda não vai resolver. Então, acho que a gente está avançando. Semana passada a gente esteve aqui novamente
com ele, com o Marcos Pinto, que fez uma boa apresentação sobre infraestrutura, uma outra apresentação sobre a abertura comercial. Acho que esse é um tema que o Brasil, que o parlamento trata pouco e a gente precisa ter coragem de enfrentar. Muitas vezes o nosso comércio, o nosso país está fechado para importações para beneficiar setores ineficientes e que não serão eficientes nunca. Então, acho que a gente está tentando colaborar e aprender. As pessoas às vezes brincam, mas essa proximidade que eu tenho trabalhado junto com a equipe, sempre com a equipe econômica, o Mansueto sabe disso, com muitos economistas, o Marcos Lisboa, o Samuel, o Zé Márcio Camargo. O Zé Márcio Camargo foi quem fez a apresentação da PEC do teto de gastos para os deputados, não foi o Henrique Meirelles. Então, isso é uma demonstração de que não é apenas a equipe econômica que defende alguns temas. Eu acho que isso ajuda no convencimento do parlamento. E ter quadros técnicos em várias áreas nos ajudando a discutir a agenda econômica do Brasil, a agenda social, isso nos ajuda a construir textos de melhor qualidade para o parlamento brasileiro. Presidente, muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado.